Então, pessoal, nós paramos aqui na 10ª aula, né? E estávamos falando sobre a calagem. Na aula passada, né, falamos sobre os benefícios aí da calagem. Qual que é o principal? Por que a gente utiliza tanta calagem? Principalmente para aumentar o pH, né? Porque esse pH influencia em todo o sistema do solo. Essa é a primeira fórmula, né, pessoal, que eu apresentei para vocês, de saturação de base. Tem várias, essa é a que nós mais vamos utilizar, do Instituto Agronômico, tá? Do IAC. O que acontece? É uma das mais utilizadas e a utilização dela é voltada ao PRNT, ao calcário qual você vai adquirir. Essa é a segunda fórmula. Ela não está baseada no PRNT, e sim no alumínio, né? Em qual cultura você vai estar trabalhando e ao cálcio e magnésio do seu solo. Então você calcula independente do calcário o qual você vai estar adquirindo. Então esse foi o primeiro exercício que eu passei na aula passada para vocês, né? Eu pedi o seguinte: calcule quantas toneladas de calcário serão gastas de acordo com essas características do meu solo. CTC, saturação de base 1, que é esse V1, PRNT, só aí você já sabe que está relacionado ao o tipo de calcário que eu vou trabalhar, então você já sabe a fórmula que escolher. E o V2, que é a saturação de base a qual eu quero alcançar para minha cultura. Então, logo em seguida eu monto a fórmula, né? A fórmula lá, necessidade de calagem, quanto de calagem eu vou precisar fazer, é igual a CTC, né? Que é a minha capacidade de troca catiônica que vem na análise de solo. Meu V2, que é a minha saturação a qual eu quero alcançar, menos V1, que é a saturação que meu solo está no momento, vezes 100, dividido pelo PRNT. PRNT é a característica do calcário, poder de reação e neutralização desse calcário. Tudo isso dividido por 100. Vocês acompanham aí as setinhas, onde cada valor será substituído na fórmula. Então, pessoal, eu trago aí a substituição. Onde é o CTC? Valor de 8. Onde é o V2? Valor de 50, né? Minha cultura tem a necessidade que chegue a esse valor de saturação de base, então é 50. Menos 25, que é o V1, que é o atual momento do meu solo, beleza? Vezes 100, dividido por 80. O 80 é a característica do meu PRNT e tudo isso dividido por 100. Né? Continuando aí, quem que eu resolvo primeiro? Aí já vem questão de matemática, né? Eu repito 8 vezes, eu reduzi 50 menos 25, tá aí deu 25, vezes 100 dividido por 80, né? Eu faço essa divisão, ficou 1,25, fecho o cochete e divido tudo por 100, beleza? Na linha de baixo, eu multipliquei 8 vezes 25, que deu 200. Repeti 1,25 e dividi tudo por 100 novamente. 100 faz parte da fórmula, né? Multipliquei o 200 vezes 1,25, dividi tudo por 100, o que deu 2,5 toneladas por hectare, tá, pessoal? A cada hectare eu tenho que adquirir 2,5 toneladas. Se essa análise de solo minha tinha uma representatividade de 10 hectares, eu vou pegar esse 2,5 e multiplicar por 10. Aí é a quantidade total que eu vou precisar adquirir de calcário para minha área. Bom, pessoal, esse aí foi o segundo exercício, né? Que copia muito o primeiro. Eu só troquei os valores para que vocês possam estar treinando.
Bom, pessoal, aqui é fazer a substituição, como no outro exercício, está aí as setinhas. Para quem não encontrou o mesmo valor, tá? Vê onde errou, corrige, para ir treinando. Nesse exercício aqui, o valor total foi de 4,4 toneladas por hectare. No terceiro exercício, que eu também trabalho o calcário, né, de acordo com o PRNT do meu calcário, continuando aí nessa mesma metodologia, tá aí, novamente eu só mudei os valores, e aqui tem uma coisa interessante, né, um PRNT com a porcentagem maior que 100%, certo? A gente vai entender que isso pode sim acontecer. E qual que é a vantagem quando isso acontece? Quanto maior meu PRNT, menor a carga do meu calcário, certo? Menos calcário eu tenho que adquirir. Nesse caso aqui, né, pessoal, observa que deu uma tonelada alta por hectare, muito alta. Só que vocês têm que entender uma questão. Eu estava com meu solo em 30 e quis aumentar para 70. Vocês percebem que é uma dose excessiva de calcário. O que eu também não aconselho a utilizar, tá? Isso aqui é fora do comum. Eu só coloquei para vocês treinarem os cálculos, tá? 7,2 toneladas é uma coisa fora de base, isso tem que ser colocado gradativamente, melhorar esse solo gradativamente. E tem uma questão, geralmente quando a gente atinge 3 toneladas por hectare, mais do que isso a gente não coloca. O nosso limite de calcário vai ser em torno de 3 toneladas por hectare. Acima disso, vocês podem causar uma plastia no solo. O que é isso? Plastificar o solo por excesso de calcário. Assim como isso ocorre aonde? Na calagem. Então, esse valor exorbitante aqui neste momento é simplesmente para vocês estarem treinando os cálculos. Agora eu trago aqui um exercício, né, diferente daquele modelo dos 3 anteriores, o qual eu não me preocupo com o calcário que eu estou adquirindo, e sim com as características do meu solo e da cultura a qual eu vou estar trabalhando, certo? Então aqui eu trabalho cálcio, magnésio, alumínio, a característica da textura argilosa do meu solo e a escolha que eu fiz da cultura. Então, pessoal, quando vocês se depararem com um cálculo, o qual vocês estão trabalhando, nesse caso aqui, com o solo e a cultura, primeira coisa, determina já, né, que solo é, qual numeração você vai usar para esse solo e que cultura é e qual numeração se utiliza para essa cultura. Nesse caso aqui, ó, o solo com 40% de argila, ele é considerado o quê? Argiloso. Então, eu já sei que a hora que eu precisar substituir na fórmula a essa característica, eu já vou estar utilizando o numeral 3, né? Porque y é igual a 3. E eu já olho embaixo. O milho é aonde? Na maioria das culturas, certo? Então, o milho é o número 2. Então, eu sei que na fórmula, quando chegar no momento do x, eu vou substituir pelo número 2. Então, pessoal, o que acontece? Ao observar, você já vem aqui na fórmula e substitui. O y não é o solo que eu tenho? Então, meu y vai ser igual a 3. E minha cultura, né? Maioria das culturas, então meu x será igual a 2. Vocês podem observar que eu já substituí aí na fórmula para não fazer confusão. Bom, pessoal, aí aqui eu continuo todas as outras substituições, né? Eu já havia substituído o 3 e o 2. O que é esse número 3 que está aqui? É do solo argiloso, vezes 5. 5 é quem? É o meu alumínio. Vocês podem ver que é um solo extremamente tóxico, né? O alumínio dele está alto. Mais 2, 2 da onde? Da cultura. A maioria das culturas, né, é o milho, encaixou o número 2. Menos 4,8. O que é o 4,8? É a quantidade de quem? De cálcio do meu solo. Então, eu vim cá e substituir. Ah, e onde você arrumou esse cálcio? Da fórmula não, perdão. Da análise de solo. Assim como o magnésio, 3,9.
faço a matemática, né? Igual eu falei para vocês, que tem que se tomar cuidado é com a matemática. Então, eu vou realizar 3 vezes 5, que deu 15, mais o cochete, resolvendo os parênteses dentro do cochete. Então, eu somei aí cálcio e magnésio, beleza? Repetiu 15, 2 menos 8,7, que é 6,7, não é? O menos não está de fora, então 8,7 vem reduzindo com 2. Qual que é o sinal maior? O negativo, então ficou menos aqui por causa disso. Com 2, no total, deu 8,6 toneladas. Uma quantidade exagerada, uma quantidade exagerada. Lembre-se, isso aqui é para vocês treinarem a metodologia de fazer os cálculos. Mais um exercício, né? Seguindo a metodologia do exercício anterior. Então, aí eu trago característica do solo para vocês, cálcio, magnésio, qual cultura eu quero trabalhar, certo? Então, vocês vão utilizar a mesma substituição da fórmula que eu passei no exemplo anterior. Então, pessoal, mais uma vez, né? Quem eu tenho que observar? A característica do meu solo. Nesse caso, é um solo com argila de 14%. Significa o quê? Que é um solo arenoso, beleza? Então, ao substituir o y, é esse y que vale a 1. Novamente, eu multiplico pelo alumínio. Um solo que já pode ser considerado tóxico, o alumínio está alto, beleza? A maioria das culturas é A2, aí, nesse caso aí a soja, né? E substituo também quem? Cálcio e magnésio. Faço todo o cálculo, tá? E o resultado de vocês tem que dar em torno aí de 7,5. Lembrando que esse valor de calcário não é aconselhável colocar no solo, né? O certo seria dividir essa dose ou parte, colocar 3 toneladas por hectare, esperar o PRNT do calcário que você adquiriu, realizar uma nova análise e ir aumentando esse pH aos pouquinhos, certo? Como vocês podem perceber, é um solo extremamente tóxico. Se o alumínio está nessa altura, significa que ele está com um pH alto, né? Está com um pH muito ácido. Bom, pessoal, mais o último exercício, né? Mais um aí, porém o último, para que vocês treinem aí um pouquinho, né? Matemática, fertilidade é treino, tá? Então vocês precisam treinar, porque daqui para frente esses cálculos vão fazer parte do dia a dia de vocês. Bom, pessoal, na última aí, né? Último exercício. Eu trago também as substituições. Nesse caso, o que muda? Que eu utilizei uma cultura perene, né? Uma cultura bem perene, que é o café. Muda um pouquinho, né? O numeral 3 aqui para vocês. E é um solo médio. Então, ao substituir o Y, vocês vão estar utilizando o numeral 2, né? Pode ser observado aqui nessa tabelinha que eu trago para vocês. Bom, fazendo todas as substituições, novamente, deu a quantidade aí, foi de 5,7 toneladas por hectare, tá? Se alguém encontrou um resultado diferente, refez a conta e não bate, pode estar me procurando, certo? Que eu olho se o erro é meu e faça correções para vocês, ok?